Agora nossa série especial. Na Argentina, as construtoras brasileiras também foram responsáveis por grandes obras de infraestrutura. E os financiamentos do BNDES durante os governos Lula e Dilma foram fundamentais para impulsionar os negócios no país vizinho. Mais uma vez, o Banco Brasileiro reforçou o caixa das empreiteiras, que agora estão sendo investigadas por corrupção. É a terra do tango, da carne, destino preferido dos turistas e, nos últimos anos, também das construtoras brasileiras. Na Argentina, ergueram grandes obras, ajudaram a melhorar a infraestrutura do nosso vizinho. Só que agora, não é pela eficiência da engenharia que elas estão no centro das atenções, mas pelas suspeitas de corrupção. 278 millones de dólares era o valor de las obras que... As suspeitas ganharam as manchetes na imprensa argentina a partir do momento em que a Odebrecht admitiu ter pago propina para conseguir obras públicas no país. O que havia pagado na Argentina, 35 milhões de dólares. As construtoras brasileiras têm um longo histórico de relações com a Argentina. Tocam projetos aqui desde os anos 80. A partir de 2003, com as afinidades políticas entre o então presidente Lula e o casal Kirchner aqui na Casa Rosada, os canteiros de obra se abriram ainda mais para as empreiteiras brasileiras. E desta vez, com financiamento de dinheiro público do BNDES. O Banco Brasileiro de Desenvolvimento tem contratos de empréstimo para 9 projetos de engenharia no país, que somam mais de 2 bilhões de dólares, ou perto de 6 bilhões e meio de reais. Desses contratos, 6 são para obras da Odebrecht. Túnel, estação de abastecimento de água, gasoduto de 450 quilômetros de extensão. Projetos grandiosos e caros, financiados com dinheiro público brasileiro e justamente com a construtora que está no centro das denúncias. Maria Graciela Ocanha é parlamentar e acredita que o ex-presidente Lula e o casal Kirchner firmaram uma parceria que parecia vantajosa para os dois países. Havia muitos interesses em comum de desenvolvimento, de participar do desenvolvimento da infraestrutura argentina, que fundamentalmente necessitava, sobretudo durante o governo de Cristina Kirchner, de financiamento. E o Brasil dava às obras o financiamento para as empresas brasileiras. Documentos enviados a congressistas argentinos pela Operação Lava Jato revelam as ligações entre o diretor da Odebrecht em Buenos Aires com Manuel Vázquez, então assessor do ex-secretário de Transportes do governo argentino. Em um e-mail de 2010, rastreado pela operação no Brasil, Vázquez reclama com o diretor da Odebrecht que um depósito de 70 mil dólares não havia chegado à conta dele em um paraíso fiscal. A empresa usada pela Odebrecht para efetuar o pagamento, a Offshore Cleanfield Services, é a mesma que a construtora usava para pagar propina a funcionários públicos no Brasil. A Odebrecht é hoje a 5ª maior empreiteira da Argentina, se levado em conta o valor das obras. Esta é a obra de mobilidade urbana mais importante na Argentina atualmente, a construção do metrô da linha Sarmiento, um projeto de 3 bilhões de dólares. As escavações começaram no fim do ano passado. Serão 30 quilômetros de trilhos embaixo da terra. A linha atualmente corre na superfície. Com a obra, será possível acabar com os cruzamentos entre trens e carros no meio da capital argentina. O BNDES havia garantido empréstimo de 1,5 bilhão de dólares para o projeto, mas agora cancelou o financiamento. Este deputado fez parte da comissão parlamentar que investigou os contratos do governo com as construtoras brasileiras. Ele conta que as primeiras denúncias de superfaturamento são de 2008, período que coincide com os governos Lula e Kirchner.
en Argentina es muy similar a la de Brasil. A Argentina é muito similar ao Brasil. Governos com largos períodos de tempo no governo e períodos de tempo de administração com muitos recursos. Muitos recursos durante as últimas décadas, e isso era muito atrativo. Existia muita obra pública, muito investimento público. Hizo mucho gasto público. Segundo ele, o ex-presidente Lula era visto na Argentina como uma espécie de garoto propaganda. E uma das vantagens do negócio com as construtoras brasileiras eram os empréstimos liberados pelo BNDES. Não era um caso, 2, 3 casos isolados de corrupção, e sim era uma decisão, uma estrutura, uma matriz organizada. E nisso a Argentina e o Brasil, e creio que outros países da América Latina, compartilharam essa triste decisão política. Você bate o olho nos projetos nos países direcionados, são países que têm muita afinidade política ou ideológica, né, com o governo passado, e certamente esses contratos foram abertos a partir de relações aí formais ou informais, né? Durante os governos Lula e Dilma, os financiamentos do BNDES no exterior eram considerados estratégicos e secretos. A Ordem dos Advogados do Brasil não aceitou o sigilo e pediu a divulgação dos contratos. É importantíssimo que se tenha conhecimento destes dados, ou seja, tratar recursos públicos como uma verdadeira caixa preta é algo inaceitável, né? A sociedade brasileira precisa de transparência total e, acima de tudo, de publicidade com relação a esses dados. Para o presidente nacional da OAB, é preciso dizer o que foi feito com o dinheiro do BNDES, que é dos brasileiros, mas criou empregos e melhorias bem longe daqui. Nós temos outras carências, outras deficiências, outras necessidades nacionais que poderiam estar a impor que estes recursos públicos que são geridos pelo BNDES fossem aplicados aqui no Brasil, né, na fomentação do desenvolvimento e até mesmo de algumas políticas públicas que hoje são tão necessárias aos brasileiros. E problemas por aqui não faltam. O país enfrenta uma crise nos presídios, com unidades superlotadas e penitenciárias controladas pelo crime organizado. O país tem um déficit de 350 mil vagas no sistema carcerário. Só com o dinheiro investido para obras na Argentina, seria possível criar mais 128 mil vagas. Mas o dinheiro não foi aplicado no Brasil e lá fora o que foi feito com ele ainda precisa ser melhor explicado. A gente ainda está esperando para ver comprovação de benefícios, né? Eu, na minha posição, por exemplo, tudo bem, eu dou o benefício da dúvida, me mostra efetivamente o que a gente ganhou com isso. Até hoje eu não vi nenhum estudo absolutamente conclusivo. Na minha opinião, os custos disso superam em muito qualquer possível benefício que você poderia ter tido. A assessoria do ex-presidente Lula reforçou que os empréstimos concedidos pelo BNDES durante o período em que governou o país foram decisões técnicas tomadas pelos analistas do BNDES. A ex-presidente Dilma foi procurada, mas não respondeu os questionamentos da nossa produção. O BNDES informou que o volume de crédito contratado e as condições de financiamento para as empresas estão disponíveis para consulta no site do banco, mas esclarece que não divulga detalhes de fluxo financeiro ou saldo devedor das operações que são protegidas pelo sigilo bancário. O banco informou ainda que os empréstimos internacionais representam uma parcela muito pequena do total anual de desembolsos do BNDES, que é o maior financiador de projetos de infraestrutura no Brasil. Em 2015, foram cerca de 15 bilhões de dólares, enquanto as exportações de bens e serviços demandaram 450
milhões de dólares. Em nota, a empreiteira Odebrecht disse que assumiu o compromisso de colaborar com as autoridades e que está implantando normas baseadas na ética, transparência e integridade. Sobre a reportagem de ontem, a construtora Camargo Corrêa negou falhas nas obras da estação de tratamento de água em Lima, no Peru, e afirmou que os problemas mostrados na série não são de responsabilidade da empresa, mas de quem mantém atualmente o projeto.